Salve, salve você que está aí frente ao canal V_Luz. E desde já eu já quero dizer a você, tá bom? O porquê da escolha do canal, quer dizer, do nome, né? V_Luz. Porque justamente eu gosto muito da adjetivação utilizada ao Senhor Jesus como a luz do mundo, né? Que é a luz que ilumina a minha alma, que eu sempre falo também. E por isso que eu espero que este canal aqui também seja um canal que vai iluminar a mente de muitas pessoas, tanto a minha, né, quanto a de vocês que estiverem aqui comigo neste novo projeto, porque vocês sabem que este é o primeiro vídeo desta nova maneira de fazer o canal aqui, porque outrora era um outro nicho, mas agora vou estar aí fazendo como um estudo dominical, um estudo EBD, né, minha companhia? Quem conhece de igreja, escola dominical, né, por exemplo, como se fosse levar um tema e a gente estivesse aqui abordando para a gente entender um pouco, numa visão mais, eu diria, íntima, né? Uma visão mais também não muito sistemática, como a gente vê em muitas igrejas, né? Então, a gente tem aqui a total liberdade da gente estudar da melhor maneira e eu te dou aí a liberdade para estar expressando a sua opinião, sua visão. Quem estiver aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Verônica e eu espero que, de fato, a gente possa ter aí uma relação muito boa nesta forma agora de estar aí levando o canal, que é um dos chamados meus, né, que eu cheguei a comentar a vocês, que já estavam aqui comigo há um bom tempo, e como eu já disse, também aqueles que não comungam da mesma fé, né, não são cristãos, fiquem à vontade também para estar aí fazendo as incógnitas, colocando aí também as suas opiniões, mas eu vou certamente sempre tentar ao máximo estar atenta, né, em todos os comentários, em todas as aqui ações de vocês aqui no canal V_Luz, tá bom? Eu recomendo sempre também a estar comigo no meu TikTok, é onde eu vou estar fazendo alguns tipo de eu sempre esqueço aquele nome, né? De estar vendo algum vídeo e estar, né, falando a respeito, como vídeos virais, né, que passam por aí, e a gente é bom que a gente comente também sobre o assunto, e isso eu vou estar fazendo no meu TikTok. Vou deixar aqui na descrição abaixo, tá bom? Assim que terminar o vídeo, para vocês também estarem comigo, e se quiser também estar no Instagram, essas redes sociais onde eu mais estou presente, tá bom? A todos também dou aí uma boa tarde, né, nesse momento agora que eu faço vídeo, e quem estiver vendo depois, né, esteja aí no seu momento aí também agradável, tá bom? Eu não quero fazer, né, de fato, vídeos mais longos pelo que eu fiz nesses últimos vídeos, onde eu expressei, tentei colocar o máximo possível da minha, né, a virada de chave. Por isso eu quero já adentrar ao assunto, ao tema que eu vou estar aqui abordando, por isso permita-me estar aí adentrando a sua casa com este tema e poder estar passando para vocês, tá bom? E fique logo sabendo, eu também quero deixar muito nítido, tá, minha companhia aqui, eu não sou uma doutora, né? Eu não sou uma expert, né, nessa área, no âmbito dessa questão, né, teológica, mas eu cresci dentro de uma igreja e sei muito por conta de muitos estudos, muitas até hoje, né, até então, porque vocês que já me conhecem há algum tempo sabem que
Eu sou esse tipo de pessoa, né? Então, vou estar aí conversando com vocês no vídeo, fazendo um estudo, outra hora uma live. Infelizmente não deu para mim estar fazendo ontem, porque começando ontem, né? Porque essa é a minha vontade, começar a fazer o vídeo na segunda e depois live, vídeo, porque eu estava, né, com uma delicada situação no estômago, então por isso eu não consegui aí vir, né? Cheguei a vir para não ficar muito mesmo parado já o canal como já ficou um tempo, né? E já começando com esse tema aí um tanto polêmico, né? Eu falei para vocês que eu ia entrar numa seara aí que é exatamente de tentar olhar, né, de uma outra maneira, fazer quebra de paradigmas que hoje muito ainda se tem nas congregações, né? Eu sempre tento colocar dessa forma, porque para mim igreja mesmo, a igreja é o corpo de Cristo. Igreja você encontra, seja dentro de um local, de um prédio, ou externamente, né? Que é o que eu mais acredito que seja, né? Como até um inscrito meu aqui chegou a comentar e eu coloquei para vocês aqui, né? Que é dessa forma que eu acredito também, é exatamente a igreja, ela esse conjunto de pessoas, né? Então, eu falo muito mais de, quando falo sobre questão prédio, CNPJ, eu falo com relação a prédio, né? Minha companhia, com relação tão somente a congregação, né? Tá bom? Então, a gente vai estar falando hoje sobre o tema toda autoridade é constituída por Deus. Esse é um tema e é uma forma de uma interrogação, né? Para que a gente venha a estar refletindo, pensar se de fato desta maneira, né, minha companhia? Muito permeando as passagens que há muito tempo nos foi dado através de pastores, de pessoas, né, evangelistas, permeando as passagens do apóstolo Paulo, né, onde ele tocava no assunto, não é? Então, minha companhia, nós teremos por base o texto Romanos 1, não, perdão, o texto é Romanos 13, de 1 a 7, tá bom? Este é o nosso texto base para a gente tentar ver se de fato toda autoridade é constituída por Deus, como é pregado nas congregações, que eu já de maneira antecedente já digo a vocês, minha companhia, que não vejo dessa maneira. Para mim não é toda autoridade constituída por Deus nessa questão como eles colocam nas congregações, né? De permear, de todas as autoridades ser constituída de fato por Deus. Eu não vejo dessa maneira, porque eu me atento àquilo que está escrito pelo apóstolo Paulo em Romanos 13, com relação à obediência às autoridades, onde ele coloca, onde ele destrincha que nós devemos certamente nos colocar, né? Já vou estar lendo o texto todo, e já de antemão eu vou estar falando para vocês que eu estou na revista Almeida atualizada, tá bom? Essa é a versão. E vocês sabem que hoje tem muitas versões, inclusive versões maravilhosas, que vai até ser um fator preponderante aqui para a gente tentar entender que de fato não é desta maneira, né? Como eu, desde a minha infância, venho ouvido e eu respeito os líderes religiosos que passam isso, né, desta maneira, mas eu
tenho a minha visão própria com relação a esse tema, porque para mim o apóstolo Paulo deixa muito claro, e conforme os estudos que a gente certamente obteve, só fortificou mais ainda a minha percepção contrária a estas que os nossos líderes hoje religiosos têm, né, minha companhia? Então, vamos ler o nosso texto base. Em Romanos 13, Paulo fala-nos assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Pagai a todos, não, porque esse motivo também pagais atributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, minha company, esta é a versão que eu passei para vocês do livro de Romanos, onde toca no assunto da questão da autoridade, né, minha company? Já o pessoal que está aí novo, né? Eu falava com muito carinho, chamando minha company, tá bom? Para justamente a gente ter essa relação aqui, né, de companhia boa e agradável, tá bom? Então, vez ou outra, eu ainda não perdi o costume e eu vou permanecer, né? Eu vou permanecer, tá bom? Com aí, claro, a permissão de vocês, tá? Então, veja bem, o apóstolo Paulo aqui nos coloca, não é? Pra gente se sujeitar às autoridades superiores, né? E aqui, pessoal, que tá o detalhe. É quando ele coloca aí as autoridades superiores, porque nesse momento ele não pontua quais as autoridades realmente que são aí devidas, né? Entendeu? A nossa diligência, nossa sujeição, tá bom? Só que numa outra situação, que é no livro de Tito, ele já coloca, que Tito aqui já está colocando como exatamente uma forma diferente, recordando essa passagem do apóstolo Paulo, e já mostrando que de fato realmente tem sim, né, uma autoridade que a gente deve fazer tal coisa como o apóstolo Paulo aqui colocou no livro de Romanos, tá? Por isso, pessoal, eu já falo de primeira que não, nem todas as autoridades é constituída por Deus. Aí você pode dizer assim, mas Verônica, tem texto dizendo, né? O apóstolo Paulo está falando que toda autoridade procede de Deus, é constituída por Deus. Mas, pessoal, essa autoridade que o apóstolo Paulo está dizendo
é sobre a autoridade governamental. Governamental. Sabe por quê? Porque essa autoridade que está aqui descrita em Romanos é um vocábulo grego que diz respeito à questão civil, à questão de Estado, entende? Então, é por isso que o apóstolo Paulo nos dá todo um texto, até o versículo 7, colocando para você, por que você deve, né, temer a tal autoridade. Porque, de fato, são constituídas por Deus esta autoridade, a governamental, entendeu? E então eu quero logo de início, né, dizer a você que as autoridades constituídas por Deus é a, exatamente a governamental e a dos pais, entendeu? Tanto que existe um mandamento, né, que exala muito bem o que o Senhor quer dar de nós, que é exatamente a honra, a devida nos 10 mandamentos, que não precisa nem sequer muito chegar a tocar no assunto, né? Só que essa questão da autoridade é interessante da gente estar assim, tendo essa consciência, porque o que vem ocorrido hoje em dia, em especial em muitas congregações, né? Seja todas elas, né? Neopentecostal, tradicional, pentecostalista, né? Todas elas têm lá, né, utilizado dessa situação para muitas vezes acabar sendo uma situação fora de contexto, uma situação em que, de fato, faz com que a gente acabe não fazendo tal ação muitas vezes que é necessário. Bem como, eu vou deixar para vocês um exemplo. Nos Estados Unidos houve uma situação que ocorreu, uma prisão de um pastor que estava sendo acusado de abuso, né, por uma mulher. E uma única mulher, pessoal, ela era uma única, né, mulher da igreja, e ela, ao falar, e tinha toda aquela questão, né, aquela áurea de não julgueis para não ser julgado, que aquele papo furado que muitos têm, né, que não existe essa questão, né, é necessário sim a gente julgar muitas coisas, nós não somos ladrões, nós não somos tal coisa, porque nós julgamos que é algo errado, então nós julgamos sim as coisas, então aquele contexto que o Senhor fala, não julgueis, é justamente num contexto de não condenação. Isso que é para a gente não fazer, para a gente não julgar para condenar, porque só há um justo juiz que pode fazer isso, que é o nosso Deus, tá bom? Então, pessoal, voltando à questão da autoridade. Eu dei um exemplo a vocês porque isso acaba exatamente fazendo com que ocorreu lá nos Estados Unidos. A irmã ficou, de fato, um tanto ferida, porque não tinha como, né, estar aí provando, estar tendo acolhimento, só que depois houve exatamente toda a descoberta e o poder judiciário lá nos Estados Unidos adentrou no caso, e hoje a gente sabe que uma mega church lá, né, certamente foi lá tido a devida exortação das autoridades. Tanto que hoje as leis lá nos Estados Unidos tem algumas que, de fato, a gente vai estar aqui até mesmo em outros momentos falando mais a respeito, para justamente tentar mais parar essas grandes aberrações que vêm ocorrido dentro das congregações, né? Nos Estados Unidos isso já ocorre. Infelizmente nós ainda estamos com aquilo que os Estados Unidos também criou, né? Que foi a criação, e nós, por sermos aqui, né, dessa região, nós sempre somos um dos exportadores, né, das coisas maléficas e até boas também, né, mas as maléficas também dos Estados Unidos, que foi exatamente essa questão, né, de tanto dessas
aberrações que ocorrem hoje no Brasil, né? Como essas questões do se jogar, do assopro, que muitas pessoas acabam rolando no chão, quebra a testa, quebra... Gente, isso tudo não é fruto do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo, um dos principais é o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, se você não olhar por essa visão, o Espírito Santo certamente vai ser um desses, realmente, de rodopiar, de fazer o que for, até mesmo imitar um cachorro, como eu falei para vocês na última live, fazer o que for, se tiver um líder ali comandando, entendeu? É por isso que o Senhor coloca como o Espírito Santo ser um dos que equilibra as nossas emoções. Por isso, não caia nesse tipo de percepção bíblica que não existe, minha companhia, não existe. Isso são firulas, né? Eu venho conversado com meu irmão e venho dito até mesmo que por isso que é interessante, né? A gente chegar a estudar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é simples, minha companhia. Ela é simples. É como o Senhor Jesus Cristo. Ele é simples. Quem fez firula foi o próprio homem, o próprio humano, as religiões que fizeram as firulas, tá? Por isso eu hoje estou aqui abertamente conversando com você e tentando colocar na sua cabeça essa nova visão, que talvez, certamente, eu sei que muitos não têm, e muitos certamente podem estar até chegar aí a me confrontar, né, que eu estou equivocada, mas eu realmente confesso que estou bem entendida com relação a isso, até porque eu estive num momento onde estava também muito conturbada, muito sem entender esse processo, dessa situação. Quando um líder religioso, por exemplo, como um pastor, como um padre, como enfim, chega por exemplo, a abusar, como o exemplo daquele que eu dei para vocês agora há pouco, e como a gente agir, né? Aí eu ficava com aquela né, coisa, e ao mesmo tempo olhando a esse texto do apóstolo Paulo, onde ele deixa claro que a gente se sujeite às autoridades, né? Mas aí eu entendi, minha companhia, vendo em Tito, né, onde ele aborda o assunto novamente ele lembra, e nesse capítulo de Tito, que é o capítulo 3, você pode ver aí na sua Bíblia, versículo 1, que é com relação à obediência às autoridades, a salvação pela graça leva às boas obras. Aí no primeiro versículo ele relembra, né, que, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Ou seja, pessoal, aí ele já coloca que de fato são as autoridades governamentais. Ele deixa explícito. Não à toa, hoje, algumas versões bíblicas, por isso que eu coloquei para vocês, até para quem quer fazer estudo também da Bíblia, para não se deixar também levar por paradigmas ainda nesse aspectos, que você estude em várias versões, porque é isso que é interessante, porque você acaba compreendendo muito mais, tá bom? Se você tiver, claro, esta oportunidade. Então, só que nem foi preciso usar aqui, né? Mas eu já vendo, eu já vi que naquele que nós lemos, em Romanos 13, já existe Bíblia que já coloca as autoridades governamentais lá. E essa que eu estou usando aqui ainda não tem. Entende? Então, aqui no livro de Tito, você também já pode comprovar que são as autoridades governamentais, né? Que ele fala, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, aí ele, vírgula, né? As autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então, minha companhia, é por isso que eu digo, não
não se apegue a essa questão de que nesse capítulo 13 o apóstolo Paulo, ele não coloca a questão tão somente governamental, entendeu? Porque ele quis também já abranger as outras autoridades, no sentido, já não naquela áurea, como as governamentais e dos pais, não, mas justamente como chefe, como um pastor, um líder, né? Como esse tipo de pessoas dessa forma, entendeu? Porque aí, tanto que o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito do chefe, como tratar, né? E nós sabemos que da melhor maneira, então ele separa as autoridades, e então por isso que eu quero muito mais frisar para vocês é a questão do pastor hoje ele não é, minha companhia, ele não é. E olha que as pessoas vêm colocado todo tipo de adjetivo, apóstolo, sacerdote, uma vez que o sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo, isso está muito claro em Hebreus, é só você ler Hebreus 7, que você vai ver, né, que de fato só o Senhor é o sumo sacerdote, sendo realmente batizado, né? Porque o véu se rasgou. Então nós podemos chegar, todos nós, minha companhia, todos nós, ao acesso ao trono do nosso Deus, entendeu? Então por isso que eu volto, né, naquele questionamento meu de como eu olhava e ficava conturbada, porque como lidar nessas situações, e por isso que aí eu cheguei a estudar e vi que há essa separação. As autoridades constituídas de fato pelo Senhor são as governamentais e as dos pais, entendeu? Então, aquelas, por exemplo, porventura que vier, como por exemplo um pastor, que apenas é um guia, o pastor é um guia de ovelhas, ele é um líder, entendeu, minha companhia? Ele é um líder. Agora, claro, se for uma pessoa já de idade, idosa, né? Aí entra exatamente naquele que o versículo 7 do livro de Romanos, capítulo 13, que o apóstolo Paulo fala: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Ou seja, então, aqueles, claro, a gente vai ter todo respeito a um idoso, todo respeito, mas não ver como outrora nós víamos como um sacerdote, como alguém que se colocasse como a alguém vindo de Deus. Isso não ocorre mais. Tirem isso da cabeça de vocês, isso não é mais desta forma, tá bom? Eu quero até exemplificar no final do ano de 2024, né? Teve dois vídeos que foram um atrás do outro, bem rápido, sobre a questão daquela traição do pastor, né, onde que a esposa divulgou os prints no momento da pregação, que foi de fato, né, escandalizador, e também sobre exatamente um pastor já de idade, querendo o microfone de um pastor também já um pouco de idade, falando, né? E é como se fosse uma convenção. E esse pastor mais de idade, que seria o presidente da convenção, querendo o microfone, e ele chegou ao ponto de pegar o microfone com força e empurrar, em termos do outro cair no chão, né, bater a cabeça, e Deus que me livre que acontecesse alguma coisa pior, né? Então, minha companhia, são atitudes como estas que advêm de paradigmas como estas, que nós estamos aqui destrinchando, entendeu? Isso que não deve mais ocorrer. E é isso que não deve mais ficar fincado nas nossas mentes. Entendeu, pessoal? Para a gente justamente cumprir o que a palavra do Senhor Deus diz. É porque eu não estou lembrada agora, mas se eu não me engano é em Timóteo
que diz que principalmente esses que ministram a palavra do Senhor, eles devem ser exortados exatamente explicitamente, entendeu? Assim como este senhor que foi daquele dia que empurrou, a igreja se levantou e falou: ei, você não pode fazer isso, né? A gente ouve no fundo do vídeo, né? E assim deve ser, minha companhia, assim deve agir, e assim deve ser. E isso é o que não vem ocorrido nas igrejas brasileiras, infelizmente. E eu venho até conversado com algumas pessoas, porque a Europa, por exemplo, não tem mais igreja, basicamente. Porque, com certeza, né, o nível europeu em questão de educação, de bíblica, até porque foi o berço também da reforma protestante, com certeza é um nível muito alto. E eles chegaram ao ponto também de ver certas coisas que ocorriam nas igrejas, que eu acredito que talvez seja por isso que hoje pouco templos tem na Europa. Então, vocês veem que no Brasil vem se propagado ainda mais estas aberrações americanas, né? Como adivinhações, como até mesmo ler a mão, coisa do tipo, né, minha companhia, que nós sabemos que tinha ali, tinha outrora uma outra linha, né? Não era biblicamente essa linha aí. Hoje em dia, aqui no Brasil, infelizmente, está ocorrendo justamente por conta disso. É disso que eu estou falando aqui para vocês. Porque muitos temem, muitos chegam a falar assim: não, Verônica, mas eu não vou falar tal coisa para um pastor, porque ele pode me amaldiçoar, ou ele pode me, como é que fala, disciplinar, enfim, mas você não estaria em aparato bíblico, se você assim pensasse, tá bom? Você está com aparato bíblico, sim, dentro dessas formas como eu estou lhe falando, tá bom? O pastor hoje, ele é simplesmente líder que leva as ovelhas, guia para os bons pastos, entende? Então, por isso, não à toa o Senhor chegou, né, até a comentar que certamente ele era o bom pastor, né? Ele de fato era o bom pastor. Então, por isso que a gente tem que estar atento a isso, pessoal, para que a gente venha a ter levante em congregações em que possa estar ocorrendo situações como estas, como eu disse a vocês logo no início, com relação àquele exemplo de abuso, seja psicológico, seja de todo tipo, seja religioso, abuso, porque tem todo tipo de abuso hoje em dia que vocês podem estar vendo aí, né, através de esferas da psiquiatria, esferas da psicologia, que certamente as igrejas no Brasil, principalmente, também são umas das que tentam muito, né, colocar distante esses meios que o Senhor Deus providenciou para a gente, para que a gente abrisse a mente, para que a gente renovasse nossa mente, como o apóstolo Paulo muito bem colocou, né, para que a gente não se adaptasse, né, a esta mente deste século, mas renovasse. E esse renovar, eu acredito muito exatamente nessa questão desse evangelho genuíno, desta observância genuína, verdadeira e fiel àquilo que o Senhor quis passar através da palavra do Senhor, né? Através da sua palavra, mostrando com clareza. Por exemplo, para mim, quando eu comecei a estudar, ficou nítido para mim, pessoal, exatamente isso. É claro que a gente não vai com desrespeito, né, a nenhuma liderança. Toda liderança tem, como aí eu cheguei a comentar para vocês, como o apóstolo chegou a comentar no versículo 7, né? Respeito a quem respeito a quem honra, ou seja, ele separou, que de fato é o que ele quis dizer com relação à nossa
a sujeição às autoridades que procede de Deus, que é exatamente as governamentais e a dos pais, né? Que são exatamente constituídas por ele. Essas sim, nós devemos essa tal ação, essas atitudes, tá bom? Então, fiquem tranquilos e eu estarei por aqui, tá bom? Se quiserem fazer pergunta, eu vou colocar aqui o TikTok, tá? Para vocês, caso queiram também estar em contato comigo fazendo pergunta, eu vou estar lá respondendo algumas que vierem, certamente, tá bom? E se você aqui viu o canal pela primeira vez e gostou, deixa o seu like, é muito importante para estar aí divulgando cada vez mais o canal. E compartilhe para outros mais, né? Suas familiares estarem vendo, estarem aqui conosco também, fazendo essas leituras com relação à palavra do Senhor e de uma maneira que a gente venha estar exatamente embutidos nesta linha, como eu estou dizendo a vocês, como eu já falei para vocês, que vai ser de exatamente quebrar muitos paradigmas religiosos, muitas doutrinações que de alguma maneira fizeram lavagem cerebral na gente, ao ponto de a gente até mesmo se deixar levar por algumas atitudes como vem ocorrido nas igrejas, em especial as neopentecostais, que vocês têm visto que vem, como eu falei para vocês, lido à mão, lendo CPF, lendo não sei o que e tudo mais, que o que contribui para a tua vida, o que contribui tal afirmações, tal situações, e que contribui para o teu crescimento espiritual. Então, eu quero deixar aqui esta palavra, tá bom? Eu estou começando aqui, então, não quero, como eu disse para vocês, alongar o vídeo, mas espero que vocês estejam, tenham compreendido, e se não tiverem compreendido, façam perguntas. Está aí os comentários, fiquem à vontade, e também para estar falando de maneira contrária, fiquem à vontade, tá bom? Fiquem todos com Deus. E eu espero poder estar voltando mais com vocês. Amanhã eu vou estar numa live, tá bom? Numa live, aí a gente pode até conversar muito mais, né, a respeito disso e outras mais coisas que a gente puder estar falando, tá bom? Beijo para todos vocês.